Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, hoje vamos dar continuidade à carta de Tiago, a qual temos estudado esses dias. E eu gostaria que os amados abrissem vossas Bíblias para acompanhar ainda no capítulo 1 e vamos ler do verso 19 até o verso 27. Tiago 1, do 19 ao 27. Que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte negligente, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em Tua casa, podendo louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nesse momento, Pai, queremos te pedir perdão pelos muitos pecados nossos, porque somos homens falhos e mulheres, Pai, falhas, que muitas vezes têm ouvido a Tua palavra e têm negligenciado, Pai. Não têm feito aquilo que o Senhor tem mandado fazermos. Então, nessa noite, Pai, viemos pedir misericordiosamente que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, venha abrir nossas mentes e venha tratar os nossos corações para que possamos olhar para a Tua palavra, atentar para ela, ouvi-la e aprender, para que possamos pô-la em prática de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Então, que nessa noite seja feita aqui a Tua vontade e tudo quanto venha a ser ministrado nessa noite venha a ser do Teu agrado. E que da minha boca saia tão somente aquilo que o Senhor deseja falar com a Tua igreja. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados, eu creio que cada Bíblia ela traz uma temática para esta mensagem, mas pelo menos em duas que eu vi ela vai tratar sobre a prática da palavra de Deus, ou a prática desta verdade. Quando nós olhamos o nosso contexto geral, o contexto do mundo, a gente tem-se, ouvido falar muito de que palavras têm poder. A ênfase, no entanto, tem sido dada para palavras chamadas místicas,
de maldição, de imprecações. Tem se esquecido do poder da palavra sobrenatural de Deus e de seu poder, e da resposta que nós, crentes, temos que dar à palavra a qual Deus tem nos dado. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de riqueza. Especificamente nesta porção citada por Tiago, que nós lemos, é uma fonte inesgotável de riqueza. E isso requer muito da nossa atenção e cuidado. E vou fazer uma pergunta. Amados, já pensamos ou já paramos para pensar como a palavra de Deus ela é importante na nossa vida cristã? Será que temos dado a real importância dessa palavra em nossas vidas? Será que temos ouvido essa palavra, nos alimentado dessa palavra, escutado essa palavra e pô-la em prática, ou tentado pô-la em prática? A Bíblia ela é a palavra de Deus a qual chegamos ao conhecimento da salvação. Por ela, nós ouvimos e nós cremos. Ela que nos liberta do nosso cativeiro do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não é qualquer verdade, mas é tão somente esta verdade. Em resposta à palavra de Deus, com a nossa palavra, nós tomamos posse da salvação, como nós vemos em Romanos 10, o verso 9 e o 10, que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Mostrando duas partes. A primeira parte, a de ouvir a palavra, a de crer nessa palavra. E a segunda parte, a confissão. O abrir a boca e falar. Você diz assim, eu creio, mas eu não creio em qualquer palavra ou não creio em qualquer coisa. Eu creio nesta palavra. Eu creio no poder dessa palavra, porque esta palavra é de alguém que tem um imenso poder. Ou melhor dizendo, de um ser que tem todo o poder. E não de qualquer um, mas daquele que com todo cuidado nos criou e preparou a salvação para nós, demonstrando o seu amor através do sacrifício do seu único Filho. Amados, também com a nossa palavra oramos na convicção de que Ele se relaciona conosco pessoalmente. Nós temos que crer nisso. Deus, Ele é um ser pessoal, Ele fala comigo de uma forma, Ele fala com você de outra forma, mas muitas vezes nós não temos buscado a ouvir. Nós não temos parado em nosso tempo para ouvirmos o que Deus tem a falar conosco. Nós não temos atentado para o plano qual Deus preparou para cada um de nós e temos caminhado tropeçando nos nossos desejos, nas nossas vontades, no nosso querer, sem atentar ao que Deus deseja de nós, ao que Deus requer de nós. A essência do nosso relacionamento com Deus se dá mediante a palavra dele e a nossa resposta. Se olharmos a palavra, Deus, Ele gosta de falar, Deus, Ele fala, Deus, Ele busca
constantemente fazer algo para que nós voltemos ao teu relacionamento com Ele. Ele busca conversar com o homem. Quando olhamos lá em Gênesis, quando Adão peca, ora, Deus sabia que Adão não havia pecado, mas ele normalmente, como todo dia fazia, na viração do dia, naquele dia foi ter com Adão, foi conversar com Adão, foi dialogar com Adão, foi dar uma oportunidade a Adão se arrepender do que fez. Deus busca relacionar conosco. A Bíblia é a prova disso, pois é a declaração de sua vontade. A diferença entre a palavra de Deus e a nossa é que Deus, ele nunca cometerá um erro. Enquanto nós devemos tomar cuidado não só para não pecarmos contra Ele, mas também não pecarmos contra o nosso próximo. O maior zelo e cuidado temos que ter. E quanto mais atentarmos a essa palavra, de certo, menos nós feriremos o outro. Porque essa palavra é uma palavra para ajustar, é uma palavra para consertar, é uma palavra para direcionar. Essa palavra é uma palavra de amor que vai moldando você para que você se torne algo melhor. Vejamos como a aplicação da palavra deve ser feita nesse texto aqui que Tiago deixou para nós, nessa carta tão rica. Primeiro ponto, nós vamos ver aqui a palavra de Deus e seus resultados. Amados, sabemos que Deus é poder e sua palavra, consequentemente, é poderosa. Ela influencia positivamente em várias formas a vida de cada um que tem Jesus como Salvador da sua vida. Quantas e quantas vezes estamos em momentos baixos, estamos no baixo astral, nós estamos na baixa estima, né? Estamos cabisbaixos, tristes, pesarosos. E essa palavra, e quando buscamos essa palavra, vem uma palavra que nos conforta, ou uma palavra que nos corrige, uma palavra que nos direciona o caminho ao qual devemos seguir, ou uma palavra que nos traz uma luz, porque muitas vezes estamos tão em trevas, escondidos lá no mais profundo, na mais profunda escuridão, devido ao nosso pecado, devido às nossas atitudes, e essa palavra vem como um feixe de luz para dizer que ainda há tempo de mudança. Sabemos, amados, que a palavra de Deus, ela dá vida e ela salva a alma, como o verso 21 vai dizer. O verso 21 vai dizer, olha, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Deus não salva por meio de sacrifícios de animais, como Hebreus ele vai tratar bem, mostrando que aquilo ali era uma preparação para a vinda de Cristo. Também não salva pelas nossas obras. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer, porque pela graça sois salvo mediante a fé. A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí termina dizendo, não vem das obras, não é pelas obras, para que ninguém venha se gloriar. A salvação vem tão somente pela pregação do Evangelho, das boas novas, que podemos chegar ao pleno conhecimento da salvação. Amados, sendo assim, a ordem bíblica é que preguemos a palavra, crendo nela que esta é a única forma de uma pessoa salvar a sua alma do inferno. Porque é através dessa palavra que eu terei vida. Quando crer que
Cristo morreu por mim. É nesta palavra que vai dizer que só há um caminho para chegar à salvação. Só há um caminho para entrar nos céus. E quando chegar lá no fim daquele caminho, só há uma porta, que é aquele que vai receber as ovelhas. Aquele que é o caminho, ele também é a porta. E ao chegar lá, a história muda. Se para trás, nos versículos atrás, nós vimos as consequências do pecado, vimos a questão da tentação, mas nós vimos também que, mesmo em meio às provações, nós temos que perseverar. E é essa palavra que nos dá força para que perseveremos. Não é a palavra do mundo, não é os ditados do mundo, não é o jeitinho do mundo que vai nos fazer perseverar até o fim. Porque quando olhamos para as obras do mundo e olhamos para as obras de Cristo, elas não se encaixam. Há uma diferença. Amados, devemos tomar cuidado para não falhar na pregação da palavra. Às vezes, a igreja pode ser vista como uma comunidade alternativa, um clube social, um grupo de pessoas que conversam as mesmas coisas. O assunto é teologia. Não fomos chamados para entreter as pessoas, a produzir shows evangélicos, a enfeitar a pregação com show de luzes. Mas, amados, fomos chamados tão somente para pregar a palavra. E pregar a toda criatura, quer eles ouçam ou não. Mas temos que pregá-la a tempo e a fora de tempo, como Paulo fala a Timóteo. E aí Paulo ainda vem reforçar em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, dizendo assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso dever. O cuidado que nós temos que ter com as palavras e quando formos abrir as nossas bocas ao conversar com outras pessoas, é que estas palavras, ou esta palavra, ela faça morada aqui, ela tenha enraizado aqui dentro para ao abrir a boca, não sair qualquer palavra, mas palavras que abençoem, palavras que libertem, e as palavras que libertam não são as minhas palavras, mas é a palavra deste livro. É a palavra que está escrita aqui, neste livro. E o autor dessa palavra é o nosso Deus, Pai Criador. E ai de nós, se Ele não tivesse deixado essas palavras para nós. Se Ele não tivesse levantado aqueles homens, inspirados 40 homens, para escrever essa palavra e deixar para nós. Ai de nós. Ai de nós se Ele não tivesse enviado o Seu Filho para morrer por cada um de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ai de nós. Amados, o verso 25 vai dizer assim, olha, aquele porém que atenta bem para a palavra, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo só ouvinte negligente, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz felicidade. Ela traz alegria. A palavra de Deus, ela traz paz. Em meio ao tumulto, em meio à pandemia, em meio a tantas circunstâncias, devemos olhar para esta palavra, porque esta palavra nos apaziguará. E a paz
que ela produz em nós não é uma paz passageira, mas é uma paz contínua, porque é a paz vinda de Deus. Mas nós só vamos compreender isso quando nós olharmos para essa palavra, atentarmos para essa palavra e fizermos tudo quanto essa palavra fala para nós fazermos. Porque no dia que nós compreendermos essa palavra e executarmos essa palavra, aí nós vamos estar ouvindo a Deus, porque essa palavra é dele. O que vive a palavra do Senhor será bem-aventurado. E é bem-aventurado em tudo quanto realizar. Porque vai compreender que tudo que está passando, ou que tudo que está ocorrendo, acontecendo em sua vida, é permissão de Deus. O que medita na palavra do Senhor será bem-sucedido em tudo o que fizer, como diz lá no Salmo 3. A alegria será o resultado da obediência à palavra e à vontade de Deus reveladas nela. Haverá sempre um senso de realização no coração naqueles que obedecem à palavra de Deus. Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Realizado. Cumpri a missão a qual fui chamado. Foi preso, passou fome, foi açoitado, apedrejado, acorrentado e por aí vai. E diversas vezes nas cartas de Paulo a gente vai dizer assim, o desejo que Paulo tinha de ver um irmão, de estar com os irmãos, de estar numa igreja, de estar noutra, de falar a palavra. E quantas vezes preferiu estar preso para pregar essa palavra. Amados, primeiro devemos ouvir bem o que nos está sendo ensinado e devemos ser ponderados e cuidadosos ao falar. Uma das interpretações desse texto é que Tiago está se referindo à precipitação na proclamação do Evangelho. E eu vou me deter um pouquinho nesse sentido, que diz assim, olha, é importante ouvir bem a palavra para falar melhor depois. Quem não compreende corretamente o que ouve, pode deturpar a mensagem. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, estão ouvindo a mesma pregação. Ou digamos que tenham 10 pessoas, e as 10 pessoas estão ouvindo a mesma pregação. Mas um pode levar uma interpretação, outro. E de repente, desses 10, um sair falando algo totalmente contrário ao que a palavra disse. Totalmente ao contrário daquilo que foi deixado. Quem não compreende claramente o que ouve, pode deturpar a mensagem. A instrução ela precede a prática. Eu preciso aprender antes de praticar. Talvez seja por isso que Paulo disse que para ser um obreiro aprovado era preciso manejar bem a palavra da verdade. Lá em 2 Timóteo 2,15. Sabe por quê, amados? Porque muitas heresias têm surgido. As pessoas leem pouco a Bíblia, buscam pouco a Deus, ouvem apenas o que outros trazem e depois querem replicar aquilo que ouviu de acordo com o que entendeu. E quantas heresias e seitas se proliferam porque algumas pessoas não recebem bem a instrução. E não só recebem bem, mas já começam a ensinar. Hoje em dia, algumas instituições estão formando obreiros com 8 meses de curso e enviando-os para abrir igrejas e grupos. 6 meses. O resultado é crise doutrinária e espiritual, tanto do que ensina
como de seus liderados. Igreja fraca. Igreja que não tem como pilar o evangelho como é. Mas pessoas que estão correndo. Não, eu quero fazer a obra. E tem uma história, uma pequena história, que diz que certa vez um aluno de teologia perguntou a Charles Spurgeon por que ele teria que passar 4 anos, 5 anos estudando teologia e não apenas 6 meses. Pois já que a obra de Deus ela tem que ser para já, ela tem que ser realizada, Cristo vai voltar e precisa. E a resposta de Charles Spurgeon foi essa: um pé de abóbora nasce, cresce e produz em alguns meses. Mas uma criança pode destruí-lo com facilidade. Porém, uma árvore leva anos até produzir frutos, mas fica tão robusta que os fará por muitos anos. O que ele está dizendo ali é que, olha, se você pegar 6 meses de aprendizado de teologia e você for para o mundo vai lhe destroçar. Porque o mundo ele tem pergunta para tudo e tem resposta para quase tudo. E se você não se prepara e vai para o mundo, quando chega lá, o mundo vai lhe detonar. Vão lhe crucificar, vão lhe arrancar os pedaços, lhe trucidar, porque você não vai ter base de conhecimento. É melhor que você estude por 4 anos e meio, 5 anos, e saia preparado, firmado, conhecedor, eu vou dizer conhecedor do básico, porque todos os dias nós estudamos. Não foi porque deixamos o seminário há 5, 6, 10, 20 anos que chegamos num patamar que nós não precisamos de estudar. Mas vemos grandes homens como Augusto Nicodemos, que é conhecido, homens que estudam todos os dias, que buscam todos os dias. Eu conversando com até o pastor, nosso pastor, pastor Sérgio, ele se debruça horas ali para fazer a mensagem dele. Eu, quando vou preparar minha mensagem, eu passo uma semana todinha olhando, lendo. Mas esses homens que há muito mais tempo do que nós se formaram e contribuem constantemente para as literaturas que nós lemos, esses homens estudam constantemente, buscam constantemente. Eu lembro que uma vez no seminário a gente estava se preparando para ir para essa, como é que chama? Que é feito na época do carnaval. Não, no retiro não, é consciência cristã. E na consciência cristã, lá, o pessoal falou, eu não pude ir, e disse que naquele meio estavam conversando numa discussão teológica e perguntaram, acho que a Shed, a respeito do ensino. E aí um seminarista foi abrir a boca para dizer assim, eu tenho estudado muito grego, eu já sei muita coisa de grego. E ele sentou perto daquele seminarista e disse, agora chegou a hora de você me ensinar. Porque há tantos anos tenho estudado, tenho buscado na palavra, tenho estudado essa palavra no grego, e eu me sinto um aluno novato. Um homem que tinha um rico conhecimento. E para compreendermos que essa palavra é como um poço de água que quanto mais nós tiramos água, mais ela tem. Se quanto mais buscarmos essa palavra, mais ela vai nos alimentar, mais ela vai nos fortalecer. E aí, em cima, baseado nisso, vem uma pergunta, será que o sentimento do apóstolo Paulo, quando pediu a Timóteo que não impusesse as mãos precipitadamente sobre qualquer um obreiro, isto é, que não ordenasse obreiros apressadamente, como tem acontecido esses dias, para que eles também
não passassem por isso, ou pior, em algum momento, esses neófitos na fé venham a se perder, venham a se frustrar. Por isso que é necessário recebermos essa palavra, estudarmos, buscarmos essa palavra constantemente. O cristão, ele deve despojar-se também, amados, da ira. Olha que diz o verso 21. O verso 21 vai dizer assim, olha: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Amados, a palavra precipitada pode causar ira, e esta pode levar a palavra, e esta pode tornar-se um ciclo vicioso. Quanto mais palavras precipitadas, mais ira. Quanto mais ira, mais palavras precipitadas. E isso fica num ciclo. E desse ciclo, a coisa só tende a piorar, a piorar. O melhor, segundo Tiago, é ser ponderado nas duas coisas. Uma pessoa tardia em irar-se, ela exerce a paciência e domínio próprio. A ira é abrigada no coração dos que não têm juízo, como Eclesiastes 7:9 vai tratar, dizendo: não te apresses no teu espírito a irar-se, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Temos que ter paciência, temos que ter calma, cautela no que vamos falar e como vamos falar. Paulo, escrevendo aos Efésios, exortou que os irmãos se afastassem da amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícia. Capítulo 4, verso 31. Em Gênesis 49:7 lemos: maldito seja seu furor e a sua ira, disse Jacó falando a Simeão e a Levi. Salomão, em Provérbios 21:9, diz que é melhor pobreza do que viver com uma pessoa briguenta, rixosa. Amados, a ira, ela atrapalha até a oração. A Bíblia, ela relata a possibilidade de uma ira justa, em Efésios 4:26. Uma espécie de indignação diante do erro. Mas esta não pode perdurar e dar lugar ao diabo. Ela deve ser dominada para que não cause danos maiores do que o erro que a gerou. Ainda que nos indignemos diante do pecado e injustiça, devemos tomar muito cuidado para que este sentimento não seja carregado de impureza e maldade. A ira, quando nós tomamos esse posicionamento de ira, nós andamos por uma linha ínfima, uma linha muito tênue entre acertar e errar. Antes, devemos abandonar e tratar com amor. Mesmo em momentos difíceis, em situações difíceis, temos que sempre optar primeiro pelo amor, visto que Deus tem a ira justa. Deus, ele ira-se, ele se ira com justiça, mas nós certamente pecaremos com a ira. É preciso deixar para Deus a vingança por atos contra nós cometidos. A nossa ira, ela não produz justiça de Deus. Isto é, ela não pode implantar a justiça de Deus em alguém. Ou ainda, ela não pode justificar ninguém. A ira do homem
não produz qualquer ação justa aos olhos de Deus, visto que o homem é pecador e não há nele justiça própria, como diz Romanos 3,10. Mas devemos ter cuidado para que, em nome da justiça de Deus, não procuremos exercer sobre os outros a nossa própria vontade e não a de Deus. O ponto 3 é que o cristão deve falar sem maldade ou sem malícia. O verso 26 ele vai dizer: olha, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Tiago faz uma correlação entre a verdadeira religião e aquela que é vã. A religião se torna vã quando não é acompanhada de palavras coerentes e abençoadoras. Amados, o que nós falamos espelha o que somos. Falamos aquilo que o coração está cheio. O que temos trazido em nosso coração? Paulo, no mesmo sentido, ele diz que os convertidos devem falar palavras que edificam, que trazem graça aos que a ouvem. Não pode ser puro o coração de alguém cuja língua não é limpa. Pastor J. Sidlow Baxter disse certa vez que uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a própria língua que tem. Porque a nossa língua, ela pode ser bênção, mas ela também pode ser maldição. A mesma língua que falará palavras abençoadoras será a mesma língua que amaldiçoará. Esse tem que ser o nosso cuidado. Domínio próprio, autocontrole. No ponto 4, Tiago vai dizer que o cristão, ele deve praticar a palavra. Não é só ouvir, mas praticar aquilo que ouviu e aquilo que aprendeu. O verso 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amados, antes de falarmos muito, temos que praticar mais. E uma das coisas que temos que praticar mais é o amor. Quantas vezes fazemos parte de uma igreja e nós não temos aproximação com os membros da igreja? Pouco conhecemos o nosso pastor, pouco conhecemos o irmão necessitado, não cultivamos a boa vizinhança chegou na igreja, não viu o irmão, ao sentir falta do irmão, ligar e dizer assim: meu amado, minha amada, como você está? Quantas vezes temos nos preocupados tanto com o nosso tempo e nos esquecido dos próximos? Amados, olhe, se o mau uso da língua ele expõe a falsa religião, a verdadeira religião mostra seus frutos de maneira clara. Tiago afirma que a verdadeira religião, a religião sem manchas, se revela quando visitamos os órfãos e as viúvas e nos mantemos puros diante das coisas do mundo. Ou seja, nós estamos preparados para falar palavras de conforto a quem necessita. Visitar órfãos e viúvas e cuidar deles era comum no início da igreja. 1 Timóteo 5,16 tratará disso. Parece que os diáconos deviam cuidar das viúvas sem assistência financeira. Tiago aconselha a que mostremos generosidade com as pessoas menos favorecidas, especialmente as da família cristã. E aí, 1 Timóteo 5,8 vai dizer assim, olha: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé
e é pior do que o infiel. Antes de falar, devemos praticar. Temos que tratar os nossos corações. Devemos ajudar a suprir as necessidades dos necessitados, demonstrando o nosso amor por eles. Isso é a vida cristã em prática. Não apenas falada, mas vivida verdadeiramente. Manter-se puro nesse mundo, também citado por Tiago como uma forma de verdadeira religiosidade. Não podemos nos contaminar com as iguarias desse mundo. Ele se une ao apóstolo Paulo quando disse que não devemos nos assemelhar ao sistema desse mundo, como Paulo vai falar lá em Romanos 12, 1 e 2. Não devemos imitar as pessoas não convertidas em seus costumes, principalmente os pecaminosos. Somos, amados, propriedade exclusiva de Deus. E como tais, devemos agradá-lo em tudo o que fazemos, em todas as circunstâncias de nossas vidas. Através de exercícios espirituais como a oração, a leitura da palavra, a comunhão com a igreja, o exercício dos dons espirituais, podemos nos fortalecer e, no final, não nos contaminarmos com o sistema mundano que nos cerca. É prático. É uma busca diária. É um exercício diário. Às vezes, nos sentimos atraídos pelas ofertas e encantos deste presente século. Isso é verdade. Mas a aparência deste mundo passa e não resistirá ao julgamento eterno. Os que se tornam muito íntimos e amigos do sistema do mundo acabam se afastando de Deus. E aos poucos vão deixando de servir ao Senhor. E vão se perdendo com Ele. É preciso que façamos uma análise criteriosa de nossa vida cristã nesse exato momento, no agora. Através de reflexão, temos que assimilar alguns sentimentos, pensamentos e comportamentos iguais aos das pessoas que não conhecem a Cristo. E se assim estamos fazendo, devemos nos corrigir. Peçamos a Deus que sonde os nossos corações e descubra se há nele algum caminho mau. E tomemos a decisão de consertar e nos manter puros, dizendo não ao mundo. Mas tendo como decisão em nosso coração caminhar seguindo Deus, caminhar para próximo de Deus e resistindo ao mundo, como fez Daniel. E Deus o abençoe em sua decisão. Fazendo uma correlação entre a palavra de Deus e a nossa, podemos dizer que a dele é viva e eficaz. Quanto mais falamos da palavra de Deus, tanto mais as pessoas são abençoadas. As nossas palavras, porém, são deficientes e devem ser cheias de cuidado e vigilância, para que a nossa palavra também abençoe. Devemos alinhar nossas palavras com a de Deus. Devemos consagrar nossos lábios ao Senhor. Se a semente da palavra de Deus estiver plantada em nosso coração, o resultado que a nossa conversa edificará aos que ouvem. Sendo assim, o mundo encontrará, o mundo reconhecerá que a nossa religião é verdadeira e que temos ligação não com o mundo, mas com Deus. E só assim Deus será glorificado através de nós, através das nossas palavras, através dos nossos atos, através das nossas vidas. Que venhamos
pensar, analisar as nossas vidas como tem sido. O que temos ouvido, o que temos buscado. Será que temos buscado a Deus? Será que temos buscado ouvir a Deus? Será que temos buscado fazer as coisas de Deus? Ou será que temos ouvido o mundo? Ou será que temos caminhado de acordo com o mundo? Ou será que temos feito as obras do mundo? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus e peço a Deus mais uma vez que tenha misericórdia para conosco, que nos livre todos os dias da perversidade e que não deixe em nosso coração brotar nenhuma semente de ira, de rancor, de ódio, e que nenhuma outra palavra venha fazer morada em nosso coração senão a dele. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.